Pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos aqui responder algumas questões do SSA 2. O conteúdo é Trabalho e Sociedade. Então vamos lá. Só lembrando, alguns dos conteúdos que são trabalhados nesse tipo de questão é o homem e o trabalho, qual é o peso do trabalho na vida humana, social, psicológica, existencialmente. A história do capitalismo industrial, a passagem do feudalismo para o capitalismo, a revolução industrial, o início da produção, né? A organização e o impacto da produção, as formas de organizar a produção, né? O Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, as relações de trabalho e a condição dos trabalhadores. Então vamos trabalhar esses aspectos, é necessário ter uma noção básica disso para responder aí as questões. Nesse vídeo de hoje, nós vamos responder o SSA2 com relação às questões de trabalho de 2016 e de 2015. Vamos lá, a primeira questão de hoje. Leia o texto a seguir. É um texto longo, pouco complicado, é um texto de Karl Marx. Então é normal que o aluno ele enfrente uma certa dificuldade aí, porque o texto é um pouco subjetivo. Mas vamos lá. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, o trabalhador, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em valores de uso, em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. O que o capitalista determina ao trabalhador produzir é, portanto, um valor de uso particular, um artigo especificado. A produção de valores de uso muda sua natureza geral por ser levada a cabo em benefício do capitalista ou estar sob seu controle. Por isso, temos inicialmente de considerar o processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social determinada. Então, Karl Marx, nesse texto um pouco subjetivo, está falando do valor que é atribuído à força de trabalho do trabalhador, que essa força de trabalho está ligado ao valor do objeto que ele vai consumir, do fato de que, apesar de ser uma força de trabalho, está sendo vendida. Então, são algumas questões aí. Para falar a verdade, o aluno ele não precisa entender totalmente esse texto para responder essa questão. O aluno só tem que saber, ele vai olhar aqui embaixo e vai saber que foi Karl Marx que escreveu, que está falando de trabalho, da venda da força de trabalho, da relação entre empregador e empregado. O aluno está com essa noção clara na cabeça dele, né? Aí ele vai lá na questão e lê. Os três principais elementos que constituem o processo apresentado no texto são... Então, o texto está falando do processo do trabalho. A gente já viu em vários, isso tem nas fichas, nos livros, e já caiu a cada vestibular sim, vestibular não, cai esse termo. Quais são as três fases do processo? É o trabalhador, a matéria-prima e o meio de produção. O trabalhador significa o operário, o meio de produção significa o dono da fábrica, trabalhador, dono da fábrica e matéria-prima. Juntando esses três, você tem um processo de produção, você gera um produto. Então a resposta aqui é a letra E, trabalho, matéria-prima, instrumento de produção. Aquele que trabalha, o que ele usa para trabalhar e a matéria-prima, que é o que vai ser moldado, né? Então, mesmo que o aluno não entenda muito bem o texto, porque não é um texto simples, é um dos textos de Karl Marx, se ele sabe quais são os três passos do processo de produção, que já caiu aí em vários outros vestibulares, trabalhador, a matéria-prima e o instrumento de produção. É isso daí. Tranquilo? Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Então, a pessoa vê essa imagem muito clássica de um grupo de escravos brasileiros moendo a cana, ali é uma moenda, né?
Baseando-se na imagem, a relação de trabalho ou o modo de produção apresentado aí na figura é qual? Só se o aluno estiver bem perdido para não saber que é o escravista. Duas questões relativamente simples, não é isso? Então foi aí o SSA de 2016. Vamos ao SSA de 2015, ainda com relação ao trabalho. Observe a imagem a seguir. Então a pessoa olha ali a imagem, né? E é uma fábrica de carros. Foto preto e branco leva a crer que é da época das primeiras revoluções industriais. Ele observa ali, né? Operários homens e mulheres. Ok, vê que tem um certo nível de tecnologia, não são aquelas fases primárias da Revolução Industrial, né? Então ele vê ali, ó, tem uma linha de montagem, os carros vêm andando e cada trabalhador faz o que é necessário que se faça ali. Tranquilo, né? O processo de mecanização do capitalismo industrial revolucionou o modo de produzir mercadorias, pois... Então, o processo de mecanização é a entrada de máquinas, né? No mundo do capitalismo industrial, que foi melhorando cada vez mais, né? A mecanização do capitalismo industrial revolucionou o modo de produzir mercadorias, porque ele vai pedir alguma coisa que revolucionou a maneira de produzir mercadorias. Letra A, então ele quer a correta, né? Não permitir uma maior cooperação entre as pessoas já está errado. A partir do momento que inicia a maquinofatura, aumenta a capacidade de cooperação entre as pessoas. Não existia cooperação lá no artesanato, quando um artesão fazia tudo sozinho. Mas agora que nas fábricas e na manufatura várias pessoas precisavam trabalhar junto, então permitiu uma maior cooperação. Isso aqui já está errado. Entre as pessoas e um acesso a vários produtos de necessidade essencial para a vida da sociedade. Enfim, já está errado. Letra B. Possibilitou o controle da jornada de trabalho em todos os países onde não se podia passar de 4 horas por dia em todas as ocupações e profissões. Não existia leis de trabalho antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial chega, ela traz vários exageros com relação à segurança, à higiene e à quantidade de jornada de trabalho, e em nenhum momento ela possibilitou apenas 4 horas por dia, ou ela nunca quebrou essa regra, né? Uma hora a Revolução Industrial ela atrapalha tanto, ela explora tanto que é necessário abaixar a carga horária, mas nunca foi 4 horas, nem antes e nem depois. Então essa daqui não corresponde à realidade da Revolução Industrial. Letra C. Contribuiu para a socialização dos indivíduos, sim, por meio da divisão do trabalho, divisão social do trabalho, uma vez que nesse processo produtivo a divisão das riquezas era igualitária. Não. Sempre o que a Revolução Industrial fez foi sempre criar uma profunda desigualdade, um aumento cada vez maior entre os que possuíam muitas e poucas riquezas. Então, a divisão das riquezas no mundo industrial nunca foi igualitária. Nem entre quem possui e não possui o meio de produção, ou seja, empregador e empregado, e nem entre os empregados. Letra E. Transformou as fábricas em um lugar de produção acelerada e em massa, sim, permitindo a consolidação do capitalismo por meio da mais-valia. Mais-valia é um termo que Marx usa para lucro, né? Por parte do empregador, que representa um trabalho lucrativo e igualitário. Quanto à distribuição dos excedentes, nunca, não existe aspectos igualitários no capitalismo. O capitalismo não trabalha com esse ideal. Nem visa e nem nunca defendeu e também nunca aconteceu. O socialismo é uma tentativa de reverter isso, uma tentativa. Letra D. Adotou o trabalho especializado, sim,
a ideia de especialização do trabalho é muito cara ao capitalismo, né? Ele sempre trabalhou com isso, aumentar, tornar operários especialistas na própria função para que eles consigam produzir mais e melhor. Acelerando a produção, aumentando a quantidade de produtos no mercado consumidor por meio do processo de exploração do trabalhador. Pronto. Todas as informações aqui da letra D estão corretas e correspondem ao mundo pós-industrializado, né? Observe a charge a seguir. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então esse gordinho aqui, ele está trabalhando há 30 anos, colocando peça ali numa engrenagem, ele não sabe o que ele está fazendo. Quem analisou essa relação com o trabalho de o operário que faz um trabalho mecânico e repetitivo, o operário que não sabe na verdade o que está fazendo e que faz aquilo repetidamente para se tornar especialista naquilo e fazer aquilo cada vez melhor, mesmo ele não sabendo qual é o objetivo final daquilo. Quem trabalhou este acontecimento foi Karl Marx e ele disse que o nome desta realidade é trabalho alienado. O que é o trabalho alienado? É quando o trabalhador não tem noção do que ele está fazendo, apesar de fazer às vezes muito bem. Segundo Karl Marx, isso é uma intenção do chefe para que o trabalhador alienado é um trabalhador que está descolado da realidade, ele está com a noção dele deturpada. Um trabalhador alienado, ele não tem noção do que faz. Como ele não tem noção do que faz, ele não tem noção da importância do próprio trabalho. Um trabalhador que não entende a noção da importância do próprio trabalho, não reivindica, não reclama e tem medo de perder o trabalho porque ele não se coloca valor em si mesmo enquanto agente de força de trabalho, né? É uma maneira de enfraquecer os direitos trabalhistas. O nome disso é trabalho alienado, ok? É o que a tirinha representa. Um trabalhador que não sabe o que está fazendo, apesar de fazer aquilo repetidamente durante, como acontece aí na figurinha, 30 anos. Tranquilo, pessoal? Respondemos aqui bem rapidinho 4 questões dos vestibulares de 16 e 15. Qualquer dúvida é só me procurar. O conteúdo está todo nas fichas, nos livros. E até a próxima.